Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Segunda-feira pesada no Palmeiras, né? Estou trazendo um corte do Sport Center, trazendo as últimas informações direto do CT do Palmeiras e algumas opiniões sobre a derrota no Clássico para o Corinthians neste domingo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Agora conosco, o Vinícius contava que pelo quarto ano seguido o Palmeiras vai precisar virar, não é? Uma decisão do Campeonato Paulista, mas dessa vez decidindo fora de casa. Os adversários anteriores, Água Santa, São Paulo e Santos. A missão agora é fazer isso no derby, Vinícius. Não é uma missão nada fácil, né? Porque precisa vencer na casa do adversário, vencer por 2 gols de diferença, 1-0 leva a decisão para os pênaltis e depois, se conseguir essa vitória, será realmente um feito inédito, como a gente viu ali na matéria, na questão do título, porque são 4 títulos consecutivos, isso nunca aconteceu na história do Palmeiras e também o título inédito na casa do rival. Mas a questão dos personagens do lado do Palmeiras, né? O técnico Abel Ferreira não desaprovou a atuação coletiva da equipe, destacou a força ofensiva. O Palmeiras deu 22 chutes a gol, mas lembrou aí a falta de eficiência, que foi o ponto negativo do Palmeiras já na temporada passada. Vem de alguns anos, um pouco de ansiedade dos jogadores na hora de finalizar, precisando marcar um gol. E foi assim também nesse Campeonato Paulista, na reta final inclusive. O Palmeiras conseguiu uma vitória contra o Botafogo no finalzinho da partida, com o gol do Estevão, nos últimos minutos contra o Mirassol, e venceu apenas o São Paulo por 1-0, um gol de pênalti na semifinal, e não conseguiu marcar no primeiro jogo. Então é um ponto a se destacar, essa falta de eficiência do Palmeiras em toda a temporada, já contando a temporada passada, e ele não comprometeu aí a atuação coletiva, mas ele destacou alguns pontos negativos, principalmente de alguns jogadores. O Veiga no meio-campo, ele citou que o Veiga foi pouco criativo, espera mais do Veiga em jogos decisivos como esse, em jogos finais. Destacou também o Estevão, que errou no lance do gol. Ele partiu na individualidade, ele foi muito bem marcado na lateral esquerda, mas conseguiu vencer alguns duelos, mas na hora do gol ele tentou passar por 3 zagueiros do Corinthians e acabou perdendo a bola, que gerou o contra-ataque da equipe corintiana. Depois o Rios perdeu a bola também, ele falou, até brincou ali, o Rios tentou dar um calcanhar, a bola sobrou para o Memphis. Então ele destacou esses pontos negativos de atuações individuais do Palmeiras. O Veiga, jogadores do meio campo, o Richard Rios e o Estevão. Citou que o Palmeiras precisa resolver esses problemas coletivos, ele vai tentar resolver isso, mas os jogadores também precisam aparecer e tentar escapar dessa forte marcação, como foi no primeiro jogo lá no Allianz Parque. Então são pontos que o Palmeiras vai trabalhar para a próxima partida, tentando aí esse feito inédito, o tetracampeonato e o título na casa do rival. Para fechar aqui, um ponto positivo foi a atuação do Vitor Roque. Segundo jogo dele pelo Palmeiras, deu 2 finalizações perigosas, aquela arrancada, ele acabou perdendo fôlego ali no final, mas foi um destaque do Palmeiras nesse primeiro jogo de decisão de Campeonato Paulista, a atuação do camisa 9, o Vitor Roque, que ainda busca seu primeiro gol. Boa, Vinícius. Ativou um gatilho, 1,5 milhão. Memphis usa bermuda preta ao invés da bermuda branca. Ativa gatilho, 1,5 milhão. Que beleza, hein? Pix desse, né? Que beleza, hein, André Donk? Fora a premiação, né? Que se ganhar, vai toda pra ele, basicamente. Né? A premiação do título. Da final é 5 milhões, né? Se ganhar um título com o Corinthians... 4.700, vai quase que... mas, bom, se o cara é decisivo ali, a gente tá vendo que... Mas não é assim que funcionam as coisas, não. Pra quem tá precisando de título o Yuri Alberto, olha só, 2 gols em 2 jogos nesse ano contra o Palmeiras no Allianz Parque. Só o Maurício tem mais gols que ele, mas em 4 jogos, 3. Olha os outros, né? Estevão, Veiga, Luigi, Facundo Torres e o Alexandre Jesus, todos com gol. O que foi, Maurício? Vou reclamar de novo. Porque assim, aquela assistência do Memphis, beleza, foi uma grande jogada, mas não é tipo, o Yuri carrega, dribla, corre pra um lado, tira o Mikael, vai e chuta pro gol. Não é um passe pro gol, entende? Não, foi uma assistência. Mas ele cortou uma galera ali. Não no drible. A bola sobrou. Foi um belíssimo do passe. Isso, eu digo agora, tipo assim, ó. Só que assim, olha onde a bola tava. Eu sei, mas é o facão. Tudo bem, mas olha o Yuri Alberto, domina. Ele tira o Mikael. 2, 3,
4, Não, mas o 5, já 6. Mais cedo tem o Carrilho também, muito importante na construção do gol. Mas é isso que eu tô falando. Lá atrás. Mas também é o 1,5 segundo... milhão? Não. Não, é uma questão do contrato, a gente pode Não é a utilizar questão ou da não. importância, não é o... Mas é que eu tô dizendo assim, que contabilizar certas assistências ali, como último passe pro cara fazer entendi. o gol, tem hora que vai ser sacanagem, É o entendeu? toque pro lado por exemplo, dá o toque pro lado pro Ranieri e o Ranieri solta Uma a bica perna. é assistência. Não, mas o gol ali não teria saído se não fosse a participação do Claro, Mendes. sim. Claro, então, mas eu tô dizendo que esse gatilho pode estamos ser de acordo. ativado Estamos, de né? várias formas, que às vezes não é necessariamente uma grandíssima assistência, porque não é por ter dado essa assistência, é pelo acúmulo de participação em gols, entendeu? Exato. E nesse acúmulo pode ter coisa ali meio que... E aí é engraçado ali. até que nessa daí, como os personagens são os mesmos, né? Porque a gente mostrou os 2 gols do Yuri, certo? São 2 gols do Yuri que tem a assistência do Memphis, que tem um vacilo do Richard e que tem um questionamento se o Everton poderia ter feito mais ou não. Então são os 4 personagens e o mesmo destino, Jailson. Então, o Richard Rios, eu sempre elogio ele aqui basicamente no Sport Center, porque eu acho que é um jogador que entrega muito pro Palmeiras fisicamente, tecnicamente, só que ele tem alguns cuidados em relação até ao futsal, que é o estilo de jogo dele, né, de onde ele veio, que ele tá sempre muito tranquilo com a bola no pé. Porque ele tá acostumado, ele tinha a questão do pouco espaço, agora ele tem muito espaço quando ele vai jogar num campo de 11. E ali ele acabou se embolando, mas eu digo até, assim, ele poderia ter feito mais simples, sabe? Ele acabou tentando devolver a bola pro Mike, se embolou e a bola saiu, aconteceu na sequência o gol. Tem vezes que ele chega muito pelo lado direito, por exemplo, e aí ele sempre, antes de dar o cruzamento, ele dá aquela penteada na bola, e às vezes ele perde a oportunidade de dar o cruzamento. Quando ele dá a penteada, ele já não consegue mais fazer o cruzamento. Então, pequenos ajustes ali pro Richard Rios, para mim, eu acho um baita jogador, já falei aqui algumas vezes, mas alguns ajustes que ele tem que fazer nesse jogo dele. E Dá uma concentrada também, né? Ah, sim. Mas isso aí é o que? acontece. Ele é ser indolente? Ou não? É o estilo de jogo? É o estilo de jogo do Richard, cara. Não, mas... É o estilo de jogo dele. É que mas custa ali caro, foi mal, né? custa caro, E de novo. Pode custar caro, do mesmo jeito que tem os benefícios, Sim, né? Muitas exatamente. vezes, né? E a inconsistência que não é... A gente não tá falando de um lance específico, e nem só desse outro também do Yuri Alberto. Acho que é uma questão que pontua. Acho que é o ponto a melhorar nele, porque de fato é um jogador que... as virtudes são muito maiores, mas tem essa inconsistência às vezes em relação a isso. E aí, no caso do Everton, você tem também uma sequência de... Ele poderia ter feito... É falha, não é falha? Não, falha Não acho falha. Do Mikael? Achei que ele secou demais. Demorou. Ele chegou atrasado, aí na hora que ele pisa, ele já tomou, já ficou uma passada atrás do Yuri, e aí vai cercando, mas é um cercar que também não fecha, também não dá o bote contigo. e deixa o cara chutar, né? Porque no momento que o Memphis dá o passe, pra mim ficou... Quando o Yuri... o tempo que o Yuri Põe teve... a jogada aí, põe um gol O de tempo novo. que o Yuri teve pra dominar a bola, na hora que ele... agora depois do passe, só pra gente ir junto com a imagem. O Memphis vai dar o passe, olha o tempo que o Yuri Alberto tem pra ajeitar o corpo. Vai, Mikael. Não foi. Não foi. Aí Perdeu a passada. ali já ficou Pronto, muito nítido pra mim que a todo momento o Yuri Alberto ia jogar a bola pra direita até tentar a finalização. Ele não ia tentar fingir, por exemplo, pra mudar a direção pra esquerda. No momento que ele domina a bola e o Mikael já demorou, já deu uma rateada ali pra dar uma cercada. Com um passo pra trás. Com um passo pra trás, ficou muito certo pra mim que o Yuri Alberto ia levar o máximo pra direita. E aí, a questão do Everton, o goleiro do nível dele, pra mim dava pra ele pegar, cara. Eu não é falha, tá? Não tô falando, o Everton frangou, um absurdo. O cara lá da ESPN falou que o Everton... Não tô falando que o Everton frangou. Tô falando, de acordo com o nível do Everton, sim. Pra mim dava pra ele pegar. Porque aí é isso. Eu acho que no caso do Everton... A cobrança é maior porque é por conta do que ele faz. E ele sabe disso, exatamente. Né? Porque assim, são nos jogos, né, Dom, que recentes de Palmeiras e Corinthians... A gente tem essa ponderação que o Everton poderia ter feito melhor. Como foi no lance do Garro ali de falta, ali foi um vacilo mesmo, ali né? Um erro mesmo. Ali sim. Teve também no lance do Garro com o Yuri, que a bola passa por ele. Deslize na Neoquímica, né? Na Neoquímica. Então, eu acho que pega muito mais esse cenário, esse histórico recente, do que desse lance, que de verdade. Esse lance eu acho muito mais mérito do Yuri Alberto, assim, porque ele tá trazendo da esquerda. Então, o goleiro tá indo pro outro lado, no contrapé. E, assim, é um chute que não foi fraco, assim, Então, assim, poderia ter pego? Talvez pudesse ter pego, mas se não tivesse esse histórico de lances, talvez passasse batido, a gente nem tava falando de uma se era defensável ou não. Sinceramente, eu vejo muito mais mérito e concordo com vocês. Acho que ali é muito mais... Quem poderia ter feito melhor seria mais o Rios, mais o Mikael antes do Everton no lance. O Everton acabou exposto. Acho que sim. Agora, se eu fosse o Yuri Alberto, fique esperto, abre seu Instagram,
procura no Disney Plus, o Sport Center da outra semana, que a gente elencava quem poderia ser protagonista. Isso. Só uma pessoa falou. Ninguém colocou o Yuri Alberto. Na hora que tava acabando o programa, eu falei assim, ninguém vai falar do Yuri Alberto? Só a madame mesmo. E aí pode xingar, Tá bom. marca lá imprensa, vendida. Pode colocar lá. Vai, Yuri Alberto. É verdade. Eu incentivo. E até ficou naquela assim, mas o Yuri precisa... A gente discutiu, né? Acho que o Breiler falou... Seu herói improvável. A gente falou, não, o Yuri, ele era Ele nos clássicos. ele não seria um herói improvável. Foi essa a discussão. Ele não seria um herói improvável, seria um herói provável. Provável, Só isso. que entre Yuri e Memphis... E nem o desconfio. Nem eu o também desconfio. não. Pelo Só contrário. que entre Yuri e Memphis a gente falou do Memphis, não era isso? Não, o Memphis estava era sobre... craque. Era craque, Não, era pressionado. craque pressionado, era isso. Pressionado. Se o Yuri tinha que dar resposta ou não. E a gente, nessa brincadeira aí, a gente ficou discutindo se o Veiga era craque ou não. Aham. E ficamos discutindo. E o Abel ontem falou que esperava mais do Veiga. É justo, Donk? Acho que é. Eu acho que é. Ele não tem... Assim, e ele teve um período muito de oscilação em 24, uma queda, depois ele se recupera e termina até sendo mais importante, mas de fato, acho que a gente falou muito da questão de ocupação do espaço do meio de campo do Palmeiras, do quanto que o jogo está pendendo sempre. Lógico, se você tem um cara do nível do Estevão, é natural que você acabe utilizando e dependa dele. Mas assim, acho que o Palmeiras tem armas, tem condição de tornar o jogo um pouco mais distribuído em outras funções. E acho que o Veiga acaba... deixando a desejar nesse momento. Mas eu ainda acho que assim, o Veiga ele perde um pouco de espaço no meio de campo, porque ele era praticamente o primeiro homem a combater a saída de bola do Corinthians. Sim. Era o Vitor Roque pela esquerda, o Veiga por dentro e o Estevão pela direita. Isso. Quando o Corinthians passava dessa linha, já não tinha mais o Veiga no meio de campo, que era onde o Veiga atuou no jogo da primeira fase da competição. Veiga muito exigido fisicamente acaba sobrando para a parte técnica, é isso? E no jogo contra o São Paulo, Bastante. muito. Ali foi muito. Só que aí é isso, né? O Palmeiras teve a semana de descanso. Não dá para usar isso como argumento, ainda mais contra o Corinthians, né? Teria que ficar um pouco mais avançado e ter condições de levar a bola, a bola no pé e não só marcar o meio-campo do Corinthians. Vambora então que o Sport Center volta amanhã, 11 horas da manhã, já. E vamos para mais informações do Verdão. O GE. Publicou nesta sexta-feira uma matéria falando sobre os patrocínios do Palmeiras que conseguiu para essa temporada. Os valores já atingidos com os patrocínios já certos, contratos fechados, já está girando em torno de 119 milhões de reais por temporada. Segundo a matéria, o Palmeiras tinha uma previsão de 130 milhões de reais nesses patrocínios, ou seja, falta agora somente 11 milhões. Porém, há uns burburinhos internos dos bastidores que essa meta seria 150 milhões. Se for 150 milhões, a diferença ainda falta 31 milhões. Só que o Palmeiras ainda tem muitos espaços a serem comercializados. Como sabemos, o Palmeiras já tem fechado o Master, que foi um contrato de 100 milhões de reais com a Sporting Betting, ou seja, ainda tem bonificação, que pode aumentar esses valores até 170 milhões de reais por temporada. Além disso, tem a CIL, que está na manga da camisa, que foi pelo valor de 11 milhões de reais. Também há boatos que tem metas a ser cumpridas, só que não foi divulgado qual o valor que pode alcançar. E fechou também recentemente a Uniaself por 8 milhões de reais, que fica no short. Então o Palmeiras já tem esses garantidos. O Palmeiras ainda tem disponível para negociar no mercado as costas da camisa, que ainda está disponível, a omoplata. Tem o meião também, que pode também colocar um patrocínio. E o espaço entre o escudo do Palmeiras e a marca da Puma. Lá também pode colocar Lembra que o Palmeiras colocou um Avante aqui? Então ali pode também ser um patrocínio. Ou seja, temos condições de superar essa meta tranquilamente. Lógico, a demora é conseguir fechar os patrocínios para esses espaços. Mas fechando, com certeza a gente vai bater essa meta. Mais dinheiro para o futebol. Mais dinheiro investido para trazer bons jogadores, como já estamos vendo nessa temporada, né? Ótimas contratações foram feitas e agora a gente precisa ver dentro de campo e aí só depende de Abel conseguir implantar juntamente com os jogadores. Enfim, deixa seu comentário no vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Até a próxima!